noite. Que alegria podermos estar juntos mais uma vez para buscarmos ao Senhor e também sermos alcançados pela sua graça maravilhosa. Hoje nós, como em sequência daquilo que temos estudado durante o mês de março, vamos continuar estudando o texto do profeta Ageu. Domingo passado o pastor João esteve pregando o primeiro capítulo desse texto profético e a primeira parte nós vimos algumas lições importantes. Nós vemos na leitura que Deus estava chamando o seu povo novamente a se organizar, a ter uma reorganização em escalas de prioridade, né, onde buscar ao Senhor deveria estar em primeiro lugar no coração do povo. E a gente vê que o povo se arrepende, busca ao Senhor, e no final do capítulo 1, Deus tem uma palavra bendita para aquele povo. Ele diz: eu sou convosco. Eu sou convosco. Nessa noite, nós vamos continuar percebendo o que Deus fala ao povo dele, de Israel, no passado, e aquilo que ele também fala a cada um de nós. Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo no texto então do profeta Ageu. Talvez alguns barulhos de página até a gente se acostumar, um pouquinho ali antes de Zacarias. É o texto antes de Zacarias, às vezes é uma folhinha só. Os irmãos aí que são mais espertos esperam pela projeção, né? Na projeção já fica um pouco mais fácil. Eu quero até aproveitar, queridos, esse domingo em especial. Alguns irmãos têm visto, as irmãs estão vestidas de rosa, e hoje é um dia onde se celebra, né, os 10 anos da SAF da nossa igreja. Veio interessante que a igreja vai fazer 6 anos, mas a SAF já tem 10. Então, antes da igreja já tinha SAF, e louvado seja Deus por isso, né? Antes da igreja ser organizada, as irmãs aqui já estavam orando, as irmãs já estavam trabalhando, todos juntos, mas as nossas irmãs da SAF, guerreiramente, se assim existe a palavra, estavam servindo ao Senhor. Então, louvado seja o Senhor pelo trabalho que tem sido desenvolvido pelas nossas irmãs. Eu até estou aqui equipado com esse equipamento aqui. Eu até brinquei com os irmãos, né? Eu não podia escolher essa cor, porque os irmãos olhariam para mim e lembrariam de chiclete, né? Porque a forma não seria talvez a mais adequada. Então, um cinza dá para dar uma disfarçada, pelo menos dá para dar uma segurada. Mas é com alegria que leva esse brasão da SAF. É com alegria. Enquanto algumas igrejas às vezes têm perdido a oportunidade, nós estamos aproveitando com alegria a cada uma do coração e o serviço de cada irmã ao Senhor. Queridos, vamos então ler. Já deu tempo para achar Ageu, já deu tempo para abrir no capítulo 2. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: no 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do seu profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, o que lemos é a palavra do Senhor dos exércitos, e por isso, Senhor, nós precisamos reconhecer a tua grandeza, reconhecer quem é o Senhor. Dobramos o nosso coração, Senhor, e toda altivez seja rebaixada a nada,
para que venha a ser o Senhor falando em nós. Sabemos que o Senhor tem toda a autoridade. Sabemos que o Senhor pode fazer. Sabemos que o Senhor fará. Por isso, Senhor, não nos deixe, então, deixar de participar daquilo que o Senhor faz. Que o Senhor não nos deixe perceber a grandeza e a beleza do Senhor através da Tua palavra bendita. Oramos, Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que está em continuidade. Se você ler novamente o primeiro capítulo de Ageu, você vai ver que vai dar 1 mês e 20 dias. Imaginemos, né? Ageu chegou, entregou a palavra que Deus assim a deu, e depois de 1 mês e alguns dias, Deus novamente vai até ele e dá a sua palavra por meio do profeta para ser entregue. E durante toda a leitura, até o versículo 9, nós vamos pelo menos 3 lições, né? Como um bom sermão presbiteriano, nós vamos pelo menos 3 lições nós vamos alcançar aqui. Mas há um coração, há uma partícula central nessa passagem que não pode ser perdida, porque se nós não a percebermos, não vamos entender essas 3 valiosíssimas lições. O coração desse texto é a palavra de Deus que diz ao seu povo: eu sou convosco. Esse é o validador que Deus usa nessa palavra bendita ao seu povo. Esse é o centro, esse é o coração daquilo que Deus está falando ao seu povo. Eu sou convosco. Porque Deus é com o seu povo, Ele ensina que nós podemos ser fortes e trabalharmos. Porque Deus é conosco, Ele habita em nosso meio e não precisamos ter medo. Porque Deus está conosco, Ele tem todos os recursos. Eu quero que você volte comigo, então, a partir do versículo 1, e nós vamos desenvolvendo o texto até o versículo de número 9. O Senhor, então, chama a Ageu e fala: Ageu, vai lá, fala a Zorobabel, fala a Josué. E nós temos 2 figuras que são recorrentes, inclusive, em outras passagens proféticas. Outros profetas falam desses personagens, Zacarias vai lembrar, e eles são duas figuras muito importantes. Nós vemos aqui Zorobabel como o governador de Judá e a Josué, o sumo sacerdote. Olha que interessante que a palavra de Deus começa sendo dada a quem? A liderança do povo de Deus. A palavra de Deus primeiramente é dada à liderança do povo de Deus. Primeiro aqui, Zorobabel como governador civil. E depois Josué como liderança espiritual. A palavra de Deus começa nesse sentido, ela foi dada de cima para baixo, porque ela precisa ser vivida também nesse sentido de liderança, não de forma de hierarquia, mas numa compreensão de responsabilidade. Começa de cima para baixo. E Deus fala primeiramente a Zorobabel e fala a Josué. Da mesma forma, Deus fala ao seu povo hoje. Por isso que a liderança da igreja precisa ser uma liderança que caminha segundo a palavra de Deus. Porque se a liderança não vive segundo a palavra de Deus, que padrão, que espelho, que referenciais terá a nossa igreja, senão os nossos próprios referenciais? A liderança da igreja não é chamada para ter e fazer seus próprios referenciais. Todos aqueles que servem são chamados, são convocados a viver o padrão das Escrituras, o padrão da palavra de Deus. É isso que ele começa, eu entendo que é isso que ele está começando a falar. Deus, primeiramente, na sua palavra ao profeta Ageu, ele vai dizer Zorobabel e Josué. Mas ele também continua, no versículo 2, vai dizer que e ao resto do povo. Ou seja, a palavra de Deus não é com acepção. A palavra de Deus não é dada a nós só para alguns privilegiados. A palavra de Deus não é dada a nós como se somente alguns pudessem ter um poder espiritual diferente dos outros e não pudessem conhecer a Deus. A palavra de Deus, ela é revelada a cada um de nós por meio do Espírito Santo, e todos nós podemos conhecer a vontade de Deus, se assim formos iluminados, se assim tivermos acesso a essa palavra, se a lermos, teremos do Senhor revelação, porque a palavra dele é isso, por essência. Todos nós, não existe hierarquia espiritual, não existe pessoas que têm capacidades melhores
do que os outros. Não aqueles que possam dizer e guardar para si mesmo talvez uma placa: eu sou o mais espiritual, eu sou o que tem mais de Deus. Porque a palavra de Deus é dada a todos. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos viver em santidade, às vezes em um grau diferente entre os irmãos. E quanto mais intimidade, quanto mais santidade nós vivemos, mais de Deus facilmente perceberemos. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que a palavra de Deus vem a todos e a todos. E qual é a palavra de Deus que é dada a todos? Nós sabemos, quem lembrar do contexto histórico que o pastor João falou domingo passado, nós sabemos que o povo de Israel, por algum tempo, por cerca de 70 anos, viveu em cativeiro na terra da Babilônia. Nós sabemos que no ano 586 antes de Cristo, ou seja, há bastante tempo, né? Há muito tempo, 2.500 e alguma coisa anos atrás, Jerusalém foi destruída por uma nação chamada Babilônia. 2.600, na verdade. Esse povo foi levado para a Babilônia. Por exemplo, o profeta Daniel, que os irmãos às vezes conhecem um pouco melhor, estava lá. Passaram 70 anos. Ele e tantos outros do povo de Deus. E esse povo, pela promessa dada ao Senhor, através inclusive pelo profeta Jeremias, viu-se cumprir a palavra do Senhor que os trouxe de volta. E esse povo, ao receber a palavra de Ageu, está em Jerusalém, recebendo a palavra de Deus, sendo chamado pelo Senhor, sendo advertido pelo Senhor em relação a coisas que eles precisavam se preocupar em Jerusalém. E aqui ele fala sobre o templo de Jerusalém. O templo, quando a Babilônia foi dominar, foi destruir a cidade, era o templo vultuoso de Salomão, construído pelo filho de Davi, o grande rei Salomão, uma das maravilhas do mundo antigo, uma das coisas mais impressionantes que se tinha na arquitetura do passado. Essa maravilha toda foi destruída. A Babilônia levou tudo. Tudo que era de bronze e ouro, levaram tudo. Ficou como despojo de guerra. Mas o povo, quando retornou, ele reconstruiu a casa, ele reconstruiu o templo, reconstruiu o lugar de adoração em Jerusalém. Mas, como ele vai dizer, olha só o versículo 3. Quem de vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa, e ele está se referindo ao templo, esta casa na sua primeira glória? Eu fico imaginando aquelas pessoas antigas, pessoas que às vezes foram como bebês, foram como crianças, levadas como escravas, viveram a sua vida inteira na Babilônia, voltaram já em avançada idade e contemplaram, e o texto vai dizer que eles olharam para aquilo, depois de reconstruir, choravam, porque estava muito aquém daquilo que deveria ser, daquilo que havia sido um dia. E o Senhor diz, ele segue na fala, como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? A pergunta que Deus faz ao seu próprio povo. Sabe o que eu acho interessante? Porque nós, trazendo essa realidade para as nossas vidas hoje, às vezes nós nos encontramos em situações semelhantes. Por vezes, e não são poucas vezes, nós, no nosso relacionamento com Deus, temos, especialmente no começo, aquele fulgor, aquela alegria, aquele ímpeto, aquele impulso que não para, que não cessa, e nós queremos cada vez mais de Deus. Mas parece que é a situação da atual casa, e nós somos casa, somos habitação de Deus. A glória não é a mesma da primeira. Parece-nos que no começo era, de fato, nós tínhamos a presença de Deus e hoje parece que a gente até desconfia. Em algum caso a gente pode ter até desconfiança. Será que Deus está mesmo? Será que Deus está aqui? Será que não está tudo perdido? Podem ser essas, às vezes, as nossas perguntas. E o interessante, meus queridos, a palavra que Deus deu ao seu povo no passado foi a que está no versículo 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel. Ele vai continuar, sê forte, Josué. E aí a gente lembra justamente do texto de Josué, porque são palavras muito próximas daquilo que havia sido no passado, falado a Josué, filho de Num, lá no texto de Josué, quando ele vai assumir a liderança do povo de Israel. Aqui é outro Josué, mas a palavra dada é a mesma, sê forte.
Ora, quando nós estamos fracos, não é difícil que as pessoas olhem para nós e digam, não, aguenta firme. Quando nós estamos esgotados, não é tão difícil as pessoas olharem para nós, não, mas aguenta aí, levanta a cabeça, olha para cima, segue o passo, vai dar tudo certo. Claro, às vezes as pessoas, especialmente por não entenderem o grau de sofrimento ou o grau de debilidade que nós nos encontramos, não sabem o quão agressivas podem ser essas palavras. E às vezes nós achamos de fato que as palavras, nesse sentido, elas têm repercussões realmente poderosas. Mas há algo que nós não podemos perder de vista. Novamente, Deus fala ao seu povo, ser forte. Porque ele disse anteriormente, diz aqui no versículo 4, eu sou convosco. Eu sou convosco. Queridos, se nós queremos e precisamos ser fortes, nós não podemos esquecer que Deus é conosco. Deus é com o seu povo, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso que ele fala, trabalhai. Trabalhai. Mãos à obra. Vamos para cima. Vamos fazer. Sejam fortes, porque eu estou junto de vocês. Eu sou convosco. Sou eu que garanto. Sou eu que legitimo. Isso é muito importante, queridos, porque não basta toda a força do mundo. Não basta todo o trabalho do mundo. Aquele salmo vai nos lembrar que em vão nós vamos amassar o pão que tão penosamente, comer o pão que tão penosamente granjeamos, trabalhamos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha. Não basta toda a força do mundo, não basta toda a academia, não basta toda a boa vontade se Deus não estiver conosco. Não será suficiente. Nunca será suficiente. Mas quando Deus está conosco, e mesmo que nós sejamos zerados, né, já saímos da reserva, né, o nosso carro chega na reserva, a gente já fica, né, na correria para colocar uma gasolina, mesmo que nós não tenhamos nem mais reserva alguma. Se Ele é conosco, sejamos fortes, porque a nossa força vem do Senhor. É isso que Ele fala ao seu povo no passado. Eu sou convosco, trabalhai. Trabalhai, porque eu sou convosco. O nosso trabalho no Senhor é o mais diverso. Nós podemos trabalhar no Senhor aqui servindo a igreja, trabalhar o Senhor levantando as ofertas. Essas ofertas que estão aqui são as ofertas que são levadas para aquela organização, aquela instituição que tem trabalhos, atendimento a pessoas com debilidade mental, né? Assistência psiquiátrica. Eles serão levados para lá. Aqui é uma forma de trabalhar. Pregar é uma forma de trabalhar. Servir ao Senhor no louvor é uma forma de trabalhar. Ajeitar as cadeiras é uma forma de trabalhar para o Senhor. Preparar o café, bendito café, é uma forma. Todas as formas são formas de servir ao Senhor. Mas nós trabalhamos também com muita alegria, ou pelo menos deveria ser com muita alegria, ou com muita coragem, quando nós olhamos para o pecado e lutamos contra o pecado em santidade. Quando nós olhamos para situações que nós e os nossos próprios erros e trabalhamos para que o perdão seja uma realidade. Nós trabalhamos quando vemos nossos relacionamentos quebrados, corroídos, por causa do rancor, por causa da falta de perdão. Nós trabalhamos com força, porque o Senhor é conosco. Nós precisamos trabalhar. O Senhor é conosco. Precisamos ser fortes. A nossa força vem do Senhor. É isso que ele fala ao seu povo. Eu acho que é a primeira lição interessante, importante, que nós devemos guardar. Sejamos fortes e trabalhemos, porque o Senhor é conosco. Na sequência, do versículo 5 ao 7, nós vamos ver mais uma lição. Olha como é interessante, olha que valioso é o que Deus fala para o seu povo no passado. Ele diz assim, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não tenham medo, não temais, eu sou convosco. Queridos, olha que interessante, porque Deus fez uma aliança com o seu povo, e essa aliança chega a nós até hoje. Bendita aliança, inquebrável aliança, porque Deus se mantém fiel a todos os seus compromissos e Ele nunca vai quebrar os seus compromissos. Mesmo quando a irmã colocou aqui no texto, o texto que está, eu acredito que em Efésios, mesmo quando somos infiéis, Ele é fiel.
Se não é Efésios, é uma outra carta, mas o texto é esse. Né? Ele é fiel. A despeito da nossa infidelidade, ele sempre será fiel. A sua aliança ele nunca quebrará. E se ele diz que é o nosso Deus, ele nunca se apartará de nós. Ele nunca vai virar as costas para nós. Ele nunca vai nos abandonar, porque ele é fiel. Fiz uma aliança convosco, eu sou convosco. Mas eu gostaria de ter aos irmãos uma expressão dentro do versículo 5, que fala assim, o meu espírito habita no meio de vós. E há uma coisa interessante que na teologia nós vamos discutir, vamos pensar, na teologia bíblica, isso é muito interessante, porque até a obra de Cristo, até a consumação, até que tudo foi feito pelo Senhor, o Espírito Santo de Deus, na teologia bíblica a gente vai avaliar da seguinte forma, o Espírito de Deus estava sobre o povo de Deus. Mas a partir de Cristo foi nos dado um privilégio. A partir da obra de Cristo foi nos dada uma condição que não era possível antes. Nós nos tornamos habitação. Quando nós vamos ler no Novo Testamento sobre a presença do Espírito Santo, nós vamos ver que o Espírito Santo está dentro de nós. No Antigo Testamento é muito comum que nós olhemos e o Espírito Santo está sobre o povo dele. Veio o Espírito Santo sobre Davi, veio o Espírito Santo sobre o sumo sacerdote, veio o Espírito Santo sobre o tabernáculo. O Espírito Santo está sempre sobre, quando é esse tipo de relação, quando é esse tipo de movimentação, quando Deus vai até o seu povo. Mas é interessante que no Novo Testamento, o Espírito Santo não está sobre, está dentro de nós. Ele nos fez habitação. Paulo vai dizer, somos nós templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus, somos casa de Deus. É um plus, vamos dizer assim. Né? É uma condição melhorada, amplificada. Mas olhe comigo, porque mesmo antes de sermos habitação, antes do povo de Deus ser plenamente habitado pelo Espírito Santo, ele já havia dito, não tenham medo, porque o meu Espírito habita no meio de vós. Não deveria haver assombro algum, não deveria ter alimentação de qualquer circunstância de ansiedade, qualquer terror, qualquer coisa, não deveria ser levantado no meio do povo de Deus, porque o Espírito de Deus estava entre o seu povo. Não haveria necessidade de medo, sabendo que Deus estava presente. Quanto mais hoje que temos a habitação do Espírito Santo. Não tenhamos medo. Deus é conosco. Deus sempre foi com o seu povo e sempre será. A sua aliança é perpétua. Ele não a quebrará. O meu Espírito habita no meio de vós, não tenham medo. Essa é a segunda lição. E a última, a partir do versículo 7, ele vai dizer assim, versículo 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, a lição que nós podemos tirar aqui, ela é importante. A primeira lição que nós já vimos, que nós podemos, se Deus é conosco, nós devemos ser fortes e trabalhar, porque a nossa força vem do Senhor. Se o Senhor está conosco, nós não devemos ter medo algum, porque o Espírito Santo está em nós, habitando em nós. Não precisamos temer. Deus não falhará conosco, Ele permanecerá fiel, a despeito de qualquer circunstância, a despeito de qualquer dificuldade. E aqui nós vemos como se fosse Deus arrematando essa fala. Todo esse contexto, Ele vai dizer, minha é a prata e meu é o ouro. E eu já quero tomar todos os cuidados possíveis com esse texto, porque muitas vezes ele é mal usado. Nós não vamos diminuir nada do que ele está falando, mas também não podemos aumentar aquilo que ele está falando. Aqui é interessante porque quando nós olhamos para a realidade do Templo de Salomão,
Os irmãos talvez vão lembrar, foram levantadas ofertas para a construção do templo. E as ofertas eram tantas que o povo teve que dizer, né? O rei teve que chegar, chega, deu, não precisa mais. É mais do que suficiente. Isso aqui dá e sobra. Tamanha alegria, voluntariedade do povo em ofertar para a construção do templo. Mas aqui são tempos diferentes. Aqui não tem mais ouro. O ouro foi levado pela Babilônia, ficou para os persas. Não tem mais prata. Aqui é um momento, uma contingência, uma realidade de pobreza, de ausência de recursos, de falta de recursos. Aqui é um momento de pobreza, de fato. E o interessante é que Deus, pouco preocupado se tem ou se não tem ouro, ele diz, minha é a prata. Meu é o ouro. Eu acho interessante que nós temos sempre uma tendência muito humana, né? Nós somos sempre levados pelas vistas. O que nós vemos, nós nos seguramos, nós nos sentimos mais seguros. Essa é a boa palavra. E muitas vezes somos enganados, né? Eu lembro uma vez que eu tive um sonho, foi os sonhos, né? Livro Haddad e Heresia, né? Mas eu tive um sonho uma vez. E o sonho era muito interessante, né? Nesse sonho eu lembro que eu vi uma árvore muito bonita. Acho que até uma vez tenha citado esse sonho para alguns irmãos. Uma árvore que tinha muitos frutos verdes e eu pedi ao Senhor para que amadurecesse. Os frutos amadureciam e eu via, era como se fossem grandes tangerinas, né? Eu não sei, eu não gosto tanto de tangerina. Gosto, mas não é tanto assim que eu gosto. Mas eu olhei, mas tinha uma tangerina diferente. E ela era enorme, ela não era grande, ela era muito grande. E eu pegava assim, puxa, essa é a melhor. Essa é a boa mesmo. E eu lembro que eu pegava essa tangerina nas mãos e eu virava e ela estava toda comida por dentro. E eu, meu Deus, aquilo que eu pensei que seria a melhor, seria perfeito, seria o melhor fruto, esse me enganou. Eu achei curioso, tem sido um princípio que eu tenho procurado reger algumas escolhas, alguns momentos. É sempre não ser tomado muito por vistas. Os nossos olhos enganam, as nossas impressões são muito falsificadas, as nossas percepções são tão incompletas, nós somos muito enviesados. Nós só queremos ver aquilo que queremos ver, na maioria das vezes. Só queremos escutar o que o nosso ouvido aceita, porque o que a gente não quer também, que fique para lá. O que poderiam ver os olhos daquele povo naquela condição, a não ser uma nação destruída? Um povo com uma cultura já meio manchada, meio interferida. Muita gente nem tinha nascido na terra da Judéia, todo mundo tinha nascido, os filhos, os netos nasceram todos na Babilônia. São todos babilônicos. São filhos, a herança do Senhor, mas não nasceram aqui, não são originais daqui. Senhor, olha, está tudo meio misturado, está tudo meio incompleto, não está legal. Não tem dinheiro, não tem emprego, não tem nada. Olha que difícil, que tempo difícil. Deus se volta para o seu povo e diz, eu abalarei tudo. Aquilo que parece que nunca vai mexer, será mexido. A terra, o céu, o mar. Eu farei um dia, e todos verão que aquilo que você acha que é o mais seguro, isso será abalado. Aquilo que muitas vezes são as nossas certezas falsas, né? As nossas certezas, as nossas convicções, que na verdade são sempre abaixo de todo o poder de Deus, e por isso devemos só nos segurar em Deus e não nas coisas deste mundo. Um dia tudo isso é abalado. As nossas vistas são confrontadas. E ele diz, para arrematar, como eu falei, minha é a prata, meu é o ouro, meus são os recursos, do Senhor é a terra e tudo que ela contém. Tudo do Senhor, sempre será do Senhor. Claro que esse texto muitas vezes é mal usado, é mal interpretado, é mal colocado, mas não é por causa dos erros dos outros que nós vamos deixar de entender essa verdade que está aqui. A palavra do Senhor é bendita, seus estatutos são fidedignos. Dele são todos os recursos. E ele usará, quando lhe aprouver, sempre usará, porque a sua vontade faz, e agindo Deus, quem o impedirá? E ele fala no versículo 9, para esclarecer ao seu povo ainda mais, a glória é desta
última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Olha que interessante, porque ao povo que estava ouvindo essa mensagem, o povo que estava lá em Israel, em Jerusalém, ouvindo essa palavra, essa profecia de Ageu, olhando para aquele casebre em relação, né, claro, não era um casebre, mas olhando em comparação ao que foi o templo de Salomão, essa pequena casa terá glória maior do que Salomão? Impossível. Não tem recursos. Mas o Senhor diz, tem, e são meus. E a glória dela será maior do que a foi da primeira. Nós sabemos que, claramente, que esse texto aponta para Jesus. Aponta para o templo que ele falou lá com os escribas e os fariseus. Veja essas pedras, em 3 dias será derrubada. Em 3 dias, na verdade. Será derrubado, em 3 dias eu reconstruirei. Ele se referia ao seu reino, ele se referia à salvação, ele se referia ao véu que foi cortado de cima a baixo, para que todos nós pudéssemos ter acesso ao Santo dos Santos, para que nós fôssemos a habitação do Espírito Santo de Deus. E aqui é interessante que quando nós percebemos isso, quando ele fala dessas nações, todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa. Eu fico imaginando, queridos, claro, aquele momento não era possível entender como nós entendemos hoje. Havia alguns segredos, a plenitude dos tempos com a plenitude da revelação chegaria 500 anos depois. Mas quando nós vemos os textos do Novo Testamento, que todas as nações virão, aquele cântico no Apocalipse, adorarão ao Cordeiro que venceu, foi dado como morto, mas venceu, que o Evangelho precisa ser pregado a todas as nações, que nós temos que falar do amor de Deus a todos os povos, a qualquer língua, tendo Bíblia ou não, nós devemos pregar, nós devemos aprender, nós devemos fazer a nossa parte, proclamar o Evangelho. Nós somos, você já parou para perceber que nós somos as preciosidades das nações, que estão dentro da casa de Deus. Nós somos, eu creio que a interpretação mais própria desse texto, nós nos encaixamos aqui, porque nós somos essas preciosidades, alcançadas, incluídas, enxertadas, dentro da casa de Deus, dentro do povo de Deus. Nunca faltou recurso, nunca faltará recurso. Eu creio, queridos, que para encerrar, nossa preocupação deve ser sempre não esquecer que Deus está conosco. O Deus que esteve no passado, que fez tantos prodígios e maravilhas, é o mesmo hoje e o será eternamente. Então não há espaço para a nossa fraqueza. Não há espaço para o nosso medo. Não há espaço para a nossa incompetência. Mas há espaço para a força que vem do Senhor. Há o espaço para o Espírito Santo. Eu acho até interessante que às vezes a gente fala, e eu entendo, nós falamos a coisa certa usando os vocábulos errados. Às vezes nós falamos que o Espírito Santo tem liberdade em nosso meio, e não é nem a censura ao que a irmã colocou, porque eu sei o que a irmã quis dizer. O Espírito Santo não precisa de liberdade para agir, ele é autônomo e soberano. Mas nós podemos perder a oportunidade da ação dele. Então é uma oração nossa, de fato. Eu concordo e eu oro junto com os irmãos nesse sentido. A oração é nossa. Senhor, não me deixa um coração duro. Não me deixa ser incrédulo. Não me deixa perder a bênção do Senhor nesse momento. Porque Ele fará. Ele fará. Agora nós podemos deixar de fazer junto com Ele. A renúncia pode ser nossa, a incredulidade será nossa. Nós aqui precisamos de liberdade dada pelo Senhor para estar no meio dele, porque Ele já está. Mas do Senhor nunca faltará presença. Do Senhor nunca faltará nada. Sua graça sempre será suficiente. Do Senhor nunca faltará recurso, seja ele qual for. Porque talvez nós pensemos que o recurso seja financeiro. Nós precisamos de dinheiro, nós estamos numa situação como igreja local, orando ao Senhor, pedindo um novo templo. E o cuidado do pastor na semana passada, e veja que interessante, porque quando o texto de Ageu foi escolhido, nós não sabíamos que poderíamos ter uma revisão do nosso pedido financeiro.
Nós estamos esperando, semana que vem deve aparecer. A gente, quando oramos, pedimos a Deus a direção, não sabíamos que isso iria acontecer. Na verdade, não esperávamos que isso acontecesse. E o Senhor fez. Esperamos a resposta, né? Não sabemos o que virá. Mas aprove o Senhor, nos dá uma nova oportunidade. Ele sabe o que faz. Dele é o recurso. Mas os recursos não só são financeiros. Não são só financeiros. Do Senhor é a terra. E tudo que o nosso coração contém. Olha que interessante, porque nós esquecemos que os recursos, muitas vezes, são da nossa própria vida. Nós podemos nos limitar tão profundamente e ficarmos tão limitados em nós e nas nossas deficiências, que esquecemos que o Senhor é quem nos dá uma diversidade de dons. Esquecemos que é o Senhor que nos dota de habilidades para servi-lo com alegria. Do Senhor é a terra e também tudo que o nosso coração contém. Podemos servir ao Senhor, porque esse recurso também vem dele. Eu quero te convidar a fazer uma oração nesse momento. Você pode fechar os teus olhos, você pode voltar-se ao Senhor. Não sei em que situação está o teu coração, em que situação está o teu pedido, em que condição está a tua vida. Talvez o sentimento é que te falta força. Talvez o que te falte seja coragem. Ou o que te falta é recurso. Eu quero dizer que nem o recurso de todo mundo, nem a força do mais forte, e nem a coragem do mais bravo é suficiente se Deus não estiver conosco. E a pergunta que eu te faço nessa noite, enquanto você está em espírito de oração: Deus está contigo? Você está com Deus? Se Deus não for contigo, se Deus não estiver contigo, se o teu coração não for do Senhor, em vão será a tua vida, em vão será todo o teu esforço. Mas a boa notícia, a notícia do Evangelho é que nós não precisamos viver assim. Não precisamos viver à parte do Senhor. O Senhor Jesus nos chama nessa noite a um compromisso verdadeiro com Ele. Ele nos chama pelo nosso nome, Ele nos chama porque Ele nos conhece, sabe a nossa história completamente, sabe a verdade do nosso coração. Ele sabe quem somos e Ele nos chama. E o chamado dEle é perfeito e doce. E Ele nos diz com doçura: eu estou convosco. Obrigado, Senhor Jesus, porque olhamos para Ti. E sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, como o Senhor prometeu. O texto que está lá em Mateus 28, nós sabemos. Todos os dias o Senhor está conosco. E eu quero orar, Senhor, por cada irmão que está aqui, que no seu coração a sensação que ele tem é que o Senhor não está. Talvez a sensação que ele tem no seu coração seja de profundo desamparo. Talvez a sensação, o que ele consegue perceber é que se sente só e sozinho, mesmo rodeado de pessoas. O seu coração está só. Senhor, revela-se, Senhor, revela-te, Senhor, a cada um de nós que precisa perceber que o Senhor é conosco. Em nome de Jesus, Senhor, que se há alguma pessoa que ainda não te conhece, que não conhece a maravilha da Tua verdade, do Teu Evangelho, Senhor, chama-o nessa noite. Chama-o, Senhor, neste momento, para que ele possa reconhecer, possa perceber e ter olhos para ver que o Senhor está com ele, está com ela, está conosco. Oro também, Senhor, por cada irmão que já te conhece, cada um de nós, Senhor, que conhece a Ti e sabe da necessidade que temos de estarmos ainda mais contigo. Porque a aliança do Senhor não será quebrada, o Senhor nunca se afastará. O Senhor é fiel, mas nós somos infiéis, Senhor, nós somos incompletos, nós somos o que somos. E pedimos perdão ao Senhor por isso. E pedimos ao Senhor, dá-nos, Senhor, da convicção que o Senhor está conosco, que o Senhor é conosco, para que nós sejamos fortes nas batalhas que temos que enfrentar, que o Senhor mesmo colocou em nossas vidas. Dá-nos força, porque o Senhor é conosco. Senhor, aqueles que já te conhecem, mas hoje vivem atormentados por medo, por aflição, se sentem congelados pelas situações da vida, Senhor, que a Tua presença, que Teu Espírito os encha, e ao enchê-los, Senhor, eles tenham coragem dada pelo Senhor. Senhor, a cada um dos Teus filhos que tem precisado de recursos espirituais, tem precisado de recursos emocionais, tem precisado de recursos para viver a Tua palavra, porque sozinhos não conseguem fazer, Senhor, Teu é todo o recurso. Tu é a prata, Teu é o ouro, Senhor.
Por isso, dá aos teus servos o cumprimento, Senhor, dá-lhes toda a provisão que necessitam para que o teu nome venha a ser glorificado. Obrigado, Senhor, porque do começo ao culto até agora, nós sabemos e percebemos que o Senhor é conosco, que essa verdade esteja pronta, estabelecida em nosso coração, para que os nossos olhos apenas vejam o Senhor. Por isso, oramos. Por isso, agradecidos, nos voltamos e te dedicamos, Senhor, a este culto. Recebe, Senhor, a nossa adoração através de Cristo Jesus. Recebe, Senhor, pela intercessão do Espírito Santo. Recebe, Senhor, como aroma suave, porque assim dedicamos ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais melhorarmos o nosso culto. Ajuda-nos e ensina-nos pela Tua palavra a como adorarmos o Senhor com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as nossas forças. Apresentamos ao Senhor as famílias aqui representadas, lembrando, Senhor, com muita atenção da família Cidral nesse momento. Como oramos mais cedo, Senhor, que a Tua mão esteja estendida, o Teu braço de vitória, de salvação, esteja sobre esta família, Senhor, suprindo cada uma das necessidades. O nosso olhar é tão pequeno, mas o olhar do Senhor não é. O nosso braço é tão pequeno, mas o Senhor não é. Nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Por isso oramos, Senhor, que o Senhor alcance com cura, com salvação, com a glória do Teu santo nome. Que cada situação aconteça para a glória do Santo Nome. Seja, Senhor, com cada um deles animados, sejam eles fortalecidos pelo Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado, Pai. Oramos pelas nossas famílias da igreja também, Senhor, incluímos nessa oração. Oramos pelas famílias aqui representadas, oramos pelas aquelas famílias que não podem e não puderam estar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua graça esteja estendida a cada um deles, a cada um de nós, Senhor, nos dando realmente da Tua presença em nossos lares, em nossas vidas, Senhor. Apresentamos essa semana, dedicamos ao Senhor, para que o Senhor faça dela o que o Senhor quiser. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, bendito Pai, e a presença consoladora do Santo Espírito estejam sobre cada um de vós e sobre a igreja do Senhor espalhada por essa terra, hoje e para todo sempre. Amém.